Eu tenho um pensamento que transformou a minha maneira de ver as coisas. Desde um tempo para cá, o Espírito Santo começou a trabalhar nas nossas vidas ao respeito do que era verdadeiramente o trabalho de sermos edificadores da igreja. Quando essa palavra conectou com o meu espírito, eu consegui compreender que a gente perdia muito tempo em ativismo, em eventos que não somavam ao crescimento e à maturidade da igreja. Isso mudou completamente a minha perspectiva. Então hoje o pensamento é: nós precisamos nos conectar com a voz do Espírito para entender o que é preciso, o que deve ser feito e muito mais o que deve ser dito. Nós precisamos nos transformar em um canal de edificação para a igreja e não perder mais o tempo. Então eu fiquei muito feliz de ouvir isso da parte do pastor, entender que nós estamos de alguma maneira conectados com o mesmo espírito e o mesmo tempo. Eu gostaria que você me acompanhe em João capítulo 17, a partir do versículo 4. João capítulo 17. Pastor, é hoje e amanhã, né? Então eu vou dividir por duas partes essa ministração, porque é uma sequência muito extensa, mas eu tomei o mais importante para ministrar, tanto hoje como amanhã. Vou separar duas partes. Eu quero falar justamente da obra consumada de Cristo. Obra consumada de Cristo. Diga comigo: a obra consumada de Cristo. Esse será o conteúdo de hoje e amanhã. Vamos diretamente lá em João. Eu preciso estabelecer vários fundamentos, ou agregar várias coisas importantes para estabelecer um fundamento. João 17, 4 em frente. Diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes de que o mundo existisse. Sim, estamos na mesma direção, né? A primeira parte, mais uma vez, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tendo consumado, tendo completado a obra que me deste para fazer. Vai comigo um pouquinho mais para frente, 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30, muito conhecido. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus falou: está consumado. Diga comigo: está consumado. Mais uma vez, diga: está consumado. Amém? A nossa oração hoje e a nossa proclamação profética é que o Senhor possa nos abrir o entendimento. Não é algo natural. Não podemos acessar as riquezas espirituais em Cristo com nossa mente terrena. É por isso que dentro desse grande pacote da graça de Deus impartida a nós, estava também inclusa a mente de Cristo. Toque sua cabeça aqui e diga: hoje vamos conhecer um pouco mais a mente de Cristo. Fale para a sua mente, diga assim: a mente de Cristo hoje será ativada no meu espírito, na minha vida. Faça essa declaração. A obra consumada não é uma linda expressão que aparece na Bíblia. A obra consumada, essa expressão, não é uma decoração que aparece nas Escrituras. A obra consumada é uma substância. Essa expressão é uma substância gloriosa e muito profunda, e que precisa justamente ser entendida a partir da mente espiritual que já nós temos. A mente adâmica precisa ficar para trás. A mente terrena precisa ficar para trás para compreender o que realmente esta obra completou, o que realmente esta obra fez. Não podemos ficar nessa área superficial. Como igreja do terceiro dia profético, como igreja do século 21, nós precisamos continuar crescendo.
Diga para quem está do seu lado, se prepare, porque hoje o Espírito Santo vai fazer com que você pense com a mente de Cristo e já não mais com a mente terrena. O Espírito Santo tem uma agenda para esta noite, para que nós comecemos a pensar, a compreender a partir da mente de Cristo. Amém? Já não mais com a mente terrena. Eu quero definir textualmente a palavra consumada ou consumado. No grego, a palavra consumado é a palavra tetelestai. Para quem está escrevendo, a palavra consumado é a palavra 6 do dicionário Strong, que é a fonte para compreender, né, as raízes, tanto no hebraico como no grego. E significa 7 coisas. A palavra consumado, tetelestai, 7 coisas. Número 1, significa concluir. Número 2, significa terminar completamente. Número 3, significa executar. Número 4, quitar. Seria como tirar. Número 5, pagar completamente uma dívida. Número 6, satisfazer, satisfação completa. Essa é a palavra tetelestai, consumado. Número 7, dar total conformidade. Amém? Essa é a palavra consumado, tetelestai, no grego. Agora, dentro desse contexto que nós já definimos, precisamos compreender que algo que está no estado de consumado não pode estar consumado se não estiver perfeito. Ou seja, nada que não completa a sua tarefa, nada que não complete o seu envio de forma completo e perfeito e plenamente satisfeito, pode estar consumado. Paralelamente a isso, nós precisamos compreender que essas duas definições caminham juntas. Se algo está completado, também isso está perfeito. E o que está perfeito não pode ou não podemos acrescentar nada nem tirar nada, porque está perfeito. Sim? A obra de Cristo, ela foi completada. A obra de Cristo, ela é perfeita. A obra de Cristo, ela chegou a tal nível de satisfação que o Pai mesmo disse: essa obra é perfeita e não precisa que nada seja nem acrescentado e que nada seja tirado de algo que está plenamente satisfeito, de algo que está completamente perfeito. Levante sua mão, por gentileza, porque eu quero declarar algo sobre sua vida. Você, mesmo que você não compreenda tudo profundamente, você já habita numa obra que está completada, que está aperfeiçoada, que está satisfeita, que está gloriosamente completada e executada de um nível glorioso e maravilhoso. Você já está inserido nessa realidade de obra completa e de obra perfeita. Você pode dizer amém a isso? Agora, essa palavra tetelestai era muito utilizada na época bíblica, quando está consumado. Essa expressão, que eu falarei muito a respeito disso, essa expressão deve nos levar a níveis mais profundos de conhecimento ao respeito do quê? Ao respeito do que é verdadeiramente a vontade de Deus. Nós precisamos, amados, redefinir muitas coisas nesse tempo de transição, nesse tempo de reforma, onde o Espírito nos está tirando de tudo aquilo que não é Cristo para nos estabelecer novamente naquilo que é Cristo. Se hoje eu trago uma boa notícia para você, é a seguinte:
Deus vai te tirar de aqui para frente de tudo aquilo que não é Cristo, para te estabelecer e te colocar precisamente em tudo aquilo que é Cristo. Deus vai nos tirar do sincretismo, Deus vai nos tirar desse evangelho misturado, fermentado. Deus nos está tirando. Porque você se lembrará daquela geração no deserto, daqueles filhos de Israel que foram tirados, mais de 2 milhões de pessoas que foram tiradas do sistema dos egípcios. E você saberá que o sistema dos egípcios representa o mundo. Então Deus tirou os egípcios daquele sistema do mundo e Ele os levou pelo deserto, mas o deserto não era o fim. Isso é tudo um tipo, uma sombra e uma figura para que nós pudéssemos hoje compreender o processo de sermos trasladados do sistema das trevas ao reino do seu amado Filho. Quantos se alegram porque nós já saímos do Egito? Você se alegra porque você já não é parte do sistema dos egípcios? Você se lembrará, Israel saindo do Egito, entrando pelo deserto, sempre houve muitos problemas e dificuldades, porque eles estavam fora fisicamente, mas internamente eles ainda estavam sendo governados por Egito. Sim, se lembra disso, né? Agora, depois de muito tempo, há um grande problema, porque dentro dessa congregação dos filhos de Israel no deserto, não todos entraram na terra de Canaã. Não todos entraram. Houve uma grande separação entre, digamos assim, entre duas castas. Aqueles que sempre duvidavam, aqueles que sempre estavam com saudades de Egito, aqueles que sempre murmuravam para Moisés, dizendo: bom, você nos trouxe aqui para morrer no meio do deserto. Aquela geração que sempre estava divagando nos seus pensamentos e não conseguiam compreender o fim. Diga comigo, precisamos compreender o fim. Você nunca se perguntou, falemos sério esta noite. Você nunca se perguntou qual é o fim de tudo isso? Nós precisamos de uma geração que faça boas perguntas para que nós possamos atingir boas respostas. Qual é a ideia de nos congregar sempre, estarmos em unidade, estarmos em comunhão, receber da palavra viva que é Cristo mesmo, estarmos aqui dentro de um templo, congregados, louvando a Deus, damos o melhor de nós, e sempre é uma palavra que nos está direcionando. Alguém tem que se perguntar: para que tudo isso? Porque há um fim. E o fim, amados irmãos, e que bom que nós estamos hoje nessa sintonia, o fim não é a tua vitória particular. O fim não é a tua prosperidade particular. O fim de tudo isso não é o teu milagre particular. Deus estava levando mais de 2 milhões de pessoas no deserto, mas diga comigo nesta noite: mas o deserto não era o fim. Nós que já temos pregado, quase nós temos feito uma doutrina do deserto. Não reparou sobre isso? O mundo evangélico tem feito um dogma do deserto. Você está no deserto, meu irmão. Você está passando pelo deserto, meu irmão. E com aquele efeito de pentecostal ungido. Tem que ser, senão não dá certo. Diga para quem está do seu lado: o deserto não é o fim. O deserto precisa ser a ponte para que nós possamos entrar em Canaã. Diga isso: precisamos entrar em Canaã. E Canaã, hoje para nós, não é um território físico. Canaã é uma pessoa. É Cristo ressuscitado. Está comigo ainda? Canaã não é o lugar físico. Canaã hoje no novo pacto é Cristo ressuscitado. Vale a pena, se você está passando pela provação que seja, se você vai ganhar mais de Cristo. Vale a pena passar
pela situação que seja, se você depois disso vai ganhar mais de Cristo. Essa expressão consumado nos leva a compreender mais do que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é um programa de governo. Sabe, nós temos prostituído essa expressão. Eu posso falar isso com muita veracidade. Porque além disso, o meu amigo já me deu toda a autoridade. Estou brincando. Vontade de Deus é uma coisa que nós utilizamos para tudo. Será que é vontade de Deus pintar a minha casa de rosa? Será que é vontade de Deus se eu compro esse carro? Será que eu compro esse carro branco? Será vontade de Deus se eu compro esse carro preto? Vontade de Deus não é para isso. Para isso, segundo Paulo, Ele nos deixou seu Espírito para nos direcionar. Se você precisa comprar agora ou não. Se você precisa fazer um negócio agora ou não. Se você vai comprar uma casa agora, você tem o Espírito Santo que te dá discernimento de todas essas coisas. O Espírito Santo que te dá entendimento para você administrar todos os assuntos dentro da consciência do Espírito. Mas então o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é um programa divino. E esse programa divino foi completado em Cristo. Esse plano de governo foi realizado em Cristo. E esse plano de governo tem a ver principalmente com uma coisa: recuperar o plano divino, o propósito divino, que de alguma forma se alterou, se estragou por causa da transgressão do homem. Por causa do pecado do homem, que tornou o homem escravo da morte. Está comigo ainda? Diga comigo, a vontade de Deus é um plano de governo. Queridos, Deus governa todo por meio da sua perfeita vontade. E quem completou isso? Cristo. Porque Cristo recuperou o propósito, Cristo recuperou o plano divino, Cristo nos salvou e reconciliou todas as coisas conforme o quê? Conforme o propósito eterno de Deus. E por meio disso que Cristo recuperou, nos alcançou e por sua graça nos salva para que nós hoje, dentro dessa vontade, possamos expressar, manifestar e desfrutar daquilo que Cristo já realizou. Então, quando Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 em frente, dizendo da necessidade de sermos transformados por meio da renovação do nosso entendimento, para que então nós possamos chegar a experimentar, diga comigo, experimentar, conhecer, como que eu posso falar, pastor? Cultuar, desfrutar, expressar, manifestar, degustar o que é a perfeita vontade de Deus. Levante sua mão, por gentileza, porque você foi escolhido em Cristo, sabe para quê? Para que você possa expressar, manifestar e cultuar, desfrutar da vontade de Deus que foi completada em Cristo. Há uma coisa que nós precisamos crescer numa realidade espiritual. Sabe qual é essa realidade? Que aquele Cristo ressuscitado, que agora está sentado na direita do Pai, quantos acreditam nisso? Você acredita que Cristo ressuscitado está assentado nas regiões celestiais e governa tudo? Sim ou não? Você acredita nisso ou não? Esse mesmo Cristo que está sentado lá tem dois aspectos. Tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Aquele aspecto objetivo me fala que esse Cristo ressuscitado está lá, nas alturas, na direita do Pai. Mas o aspecto subjetivo me fala que aquele mesmo Cristo que está lá, nas regiões celestiais, é o mesmo Cristo que me habita, que está aqui comigo
Esse é o pacto eterno. Porque Ele nos justificou, Ele nos enxertou na mesma realidade de vida, na justificação de vida dEle. Esse é parte do pacto eterno, que somos um em Cristo, não separados dEle, porque separado dEle nada podemos fazer. Eu sou a videira e vocês, os ramos. Mais uma vez, eu sou a videira e vocês os... A pergunta que alguém precisa se fazer: de onde nascem os ramos? Não nascem por acaso de dentro da videira? Não estamos em Cristo numa unidade orgânica? Levante sua mão e diga comigo: Cristo habita em mim de forma orgânica. O mesmo Cristo que ressuscitou há 2000 anos atrás e que está sentado lá na direita do Pai, é o mesmo Cristo que me habita, que está em mim, não separado de mim. Então eu entendi que Deus não me dá paz como se Ele tivesse uma saca de paz, sabe, lá nos céus. E cada vez que eu preciso de paz, Ele vai jogar em cima de mim um pouquinho de paz. Não! Esse é um conceito religioso. Pastor, ore para que Deus me dê paz. Eu preciso falar isso. Esse é um conceito. A revelação em Cristo me fala que se Ele habita em mim, quando eu precisar de paz, a paz de Cristo vai se manifestar de dentro de mim e vai governar os meus pensamentos e vai governar toda a situação que esteja se levantando para tirar a paz e para te roubar a bênção que Ele cimentou sobre você. Então eu conheci a Cristo que dentro de mim me dá paz e que de dentro de mim governa os meus pensamentos, compreendendo uma coisa: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e têm sido chamados conforme o seu propósito. Levante sua mão direita, porque na obra consumada de Cristo nós compreendemos uma coisa: que todas as coisas cooperam, que todas as coisas ajudam para o bem daqueles que amam o Senhor e têm sido chamados conforme o propósito eterno de Deus. Se você acredita, diga amém e aplauda o Senhor. Quando eu pensei nessa obra consumada, eu meditei no meu espírito: por que nós ignoramos? Por que nós não conseguimos crescer além daquilo que nos foi implantado, daquilo que nós recebemos como um pensamento religioso? Falar da obra consumada para você e para muitos, e possivelmente para mim também, era Cristo na cruz e ponto. Não sabia definir o que aconteceu depois. Porque o fundamento apostólico, e escuta isso por gentileza, o fundamento apostólico da igreja do primeiro século inicia a partir da crucifixão do Senhor, sua morte e a sua ressurreição. Só que daí para frente, Deus levanta um homem chamado Paulo, que escreve mais da metade do Novo Testamento, e Deus revela ao espírito de Paulo o que aconteceu depois da sua ressurreição. E é por isso que a revelação de Paulo é tão profunda, tão rica, e até hoje muitos conceitos de Paulo nós não conseguimos entender. Por exemplo, há muitas pessoas que não conseguem entender o livro de Efésios, o livro de Colossenses, porque é uma revelação muito profunda, muito rica, que não tem nada a ver com parâmetros do Cristo feito carne, de Jesus de Nazaré, sino que todas essas realidades que Paulo recebe no Espírito, ele está falando da realidade do Cristo ressuscitado, glorificado, levado às alturas e que governa sobre todas as coisas. É a partir de ali que nasce o fundamento apostólico. E nós precisamos crescer nisso. Não podemos ficar parados, porque há uma igreja gloriosa que Deus vai levantar nos tempos vindouros. E essa igreja gloriosa não é uma igreja que está cheia de dogmas, cheia de tradições. Não,
essa igreja gloriosa é a igreja justamente que expressa e manifesta o Cristo ressuscitado. Nunca teve consciência da sua doença. Você nunca terá consciência daquilo que te curou. Esse é o problema de porque nós nunca crescimos no entendimento da obra consumada. Porque a gente nunca entendeu qual era nossa situação antes de Cristo. Se a gente fizer um contraste entre aquilo que era o plano de Deus para a sua criação e para o homem, e se a gente depois olhar para aquilo que aconteceu depois da queda do homem, a gente entenderia porque que era preciso uma obra consumada. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus disse: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine. Diga comigo, Deus disse: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra. Ou seja, Deus lhe entregou domínio, segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, e para que domine. Esse era o plano de Deus para você. Mas quando a gente vai fazer uma análise sobre a situação do homem após da queda, depois da transgressão do pecado, onde foi parar o homem? Eu quero fazer uma rápida leitura. Isaías, capítulo 1, versículo 6, porque nos vai orientar um pouquinho. Isaías, capítulo 1, versículo 6, diz assim: que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão ferida, inchação e chagas podres. Essa palavra não consigo ler, é muito difícil. Diz: não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo, ou seja, nenhuma delas curadas. Isaías está fazendo uma leitura do povo de Israel naquela época, mas nos mostra a natureza que governava o homem após a queda do homem. Como é possível que um homem que nasceu no projeto divino para ser a imagem de Deus, para ser a semelhança de Deus e para que governe sobre todas as coisas, agora esteja doente e com feridas apodrecidas? Ai, ai, ai. O homem foi degradado por causa do pecado. Está comigo, igreja, ainda, né? Você está aí? Diga amém. O homem se degradou a um estado de morte. A corrupção do pecado fez com que o homem, que era inicialmente imagem e semelhança e que expressava o domínio de Cristo, agora ficou condenado, morto, ferido, o genoma, o gene, DNA, alterado, não conseguia compreender as coisas divinas, perdeu o sentido de tudo, começou a ser governado pela alma da transgressão. De onde estava o homem até onde ficou. Após a queda, após do pecado, da transgressão do homem. A Bíblia diz que o primeiro impacto desse homem que tinha sido feito conforme a imagem e a semelhança de Deus, para expressá-lo e representar a Deus, o primeiro impacto do pecado foi o quê? Por causa da transgressão do pecado de Adão, se manifestou o império da morte. Diga comigo, o império da morte. Foi o primeiro impacto. Romanos capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: no entanto, a morte reinou
desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. A morte reinou desde Adão em frente, produto da transgressão. O primeiro impacto após a queda do homem foi a manifestação do império da morte. Antes disso, não existia, não estava contemplado dentro da criação o império da morte. Antes da queda do homem, unicamente se manifestava a vida de Cristo, a luz de Cristo e o reino da vida. A palavra nos fala que na obra consumada de Cristo, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, muito mais reinarão em vida. Já não mais em morte, reinam em vida por um só, por Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Se eu fosse você, aplaudiria o Senhor nessa noite, porque isso é produto da obra consumada de Cristo. Produto da transgressão do homem. Claro que aí temos muito para falar, mas eu preciso resumir. Produto da transgressão do homem, o homem foi condenado. Por favor, faça uma análise e faz esse paralelo. Deus cria o homem e fala para ele: você vai ter a minha imagem para me expressar, você terá a minha semelhança para me representar e você terá o meu domínio. Para isso eu estou te criando. Esse homem deixa essa ordem, faz aquilo que não tem que fazer, e ele vai cair desse estado de glória a um estado onde agora está governado pela morte, condenado. Ele não foi criado para estar em condenação. Você não foi criado para estar em condenação. Você foi criado para ter a imagem, a semelhança e o domínio de Cristo. Precisávamos de uma obra completa. Oh my God. Isso é tão grande, Deus. Oh meu Deus. Após do capítulo 3 de Gênesis em frente, começamos a ver agora a um homem que já não expressa mais o governo de Deus, que já não expressa mais o reino de Deus, que não expressa mais a vida de Deus, sino que agora está em condenação. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Para condenação. Mas veio Cristo, diga comigo, veio Cristo e Ele acabou a obra. E Paulo vai dizer lá em Romanos 5:18, em frente, que por essa condenação, por essa ofensa, por essa transgressão, veio o juízo e a condenação para todos os homens. Paulo vai continuar falando, mas assim também, por um só ato de justiça daquele Cristo que completou a obra, veio a justificação de vida para todos aqueles que acreditam. Você já não está mais em condenação. Nós repreendemos todo espírito de condenação, porque Romanos capítulo 8 diz que aquele que está em Cristo, politeuma, em Cristo, não com Cristo, em Cristo, já não está em condenação. E estamos aqui como igreja do século 21 para ser uma voz profética, mas não para falar qualquer tipo de palavra, não, para anunciar o evangelho do reino de Deus e falar para essa geração que aquele que está em Cristo é uma nova criação, que já não está mais em condenação, que já a morte não reina mais sobre eles, sino que agora Cristo me governa. Aleluia. A terceira alteração diz que
a natureza dele, claro, deixou de ser a mesma. Ele já não foi mais um modelo celestial e eterno que operava, que se manifestava na terra. Está escutando isso? Quando Adão pecou, ele alterou o seu DNA. Porque inicialmente ele foi uma ideia de Deus que nasceu da mente e do coração de Deus. Isso significa dizer que ele é um modelo celestial. E Deus entregou para ele um espaço de governo, de autoridade. Era a terra. E colocou esse homem na terra. Para que governasse segundo Cristo, para que expressasse Cristo, para que manifestasse Cristo. Quando ele peca, ele abandonou esse modelo e agora ele alterou o seu DNA espiritual. Eu quero te dizer algo muito interessante aqui. 1 de Coríntios 15:49. 1 de Coríntios 15:49 diz o seguinte: e assim como trouxemos, todos nós, gostemos ou não, todos nós trouxemos a imagem do terreno. Sabe quem era o terreno? A imagem do terreno foi Adão após da transgressão. Ele se tornou terreno. Por que se tornou terreno? Porque abandonou o modelo celestial. Alterou o seu DNA. E assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, também trairemos a imagem do celestial. A pergunta é: quem é o celestial? Diga comigo: Cristo. Aquele que completou a obra. Aleluia. Você já não está em Adão. Não está em Adão. Você está em Cristo. Quando isso se revela em nossas vidas, até o jeito de orar muda. Porque você agora não ora mais porque um problema está te alertando, está te incomodando. Você ora porque um propósito em Cristo está te governando. Você já não ora por uma necessidade, porque Deus, Ele já não te vê mais em crise. Deus te vê agora em Cristo, completo, aleluia, justificado, governado pela graça, pela vida nova que Cristo imparte. Quarta alteração, e com isso já estou acabando. De acordo com o plano de Deus, após a queda do homem, a palavra diz lá em Romanos 3:23, que por quanto todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Já ouviu falar sobre isso? Fuimos todos destituídos da glória de Deus. Essa palavra destituídos vem de uma palavra grega, ustereos. Ustereos é a palavra grega que aplica a destituídos e significa removido, privado, colocado no último lugar. Nós poderíamos acrescentar que não pode ser alcançado. Está escutando isso? Nossa. Foi removido, privado. Não tínhamos mais acesso. Fomos privados, limitados, retirados, colocados no último lugar. Não pode ser atingido mais. Não pode. Está condenado. Essa era a nossa condição sem Cristo. Essa era a minha condição, a sua condição. Nós estávamos condenados, presos de um sistema de trevas e de morte. Uau! Não pode ser alcançado.
desse estado de morte, de condenação, ninguém pode mexer nessa situação. Só que houve alguém que completou a obra. E Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito forte. Em primeiro lugar, ele veio a reconciliar consigo mesmo todas as coisas em relação ao plano eterno de Deus. Sim, porque quando Adão peca, todas as coisas foram alteradas. Coisas nos céus, coisas na terra. Por isso que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 3, falando da reconciliação de Cristo. Coisas que estão nos céus e coisas que estão na terra. Coisas visíveis, Colossenses capítulo 1, e coisas invisíveis. Cristo reconciliou muito mais do que você e eu podemos pensar. E Ele completou essa tremenda obra para nos alcançar. E que por meio dessa fé, você pudesse alcançar salvação, reconciliação, e a vida que nós perdimos, que não é bios, que não é psique, que não é psíquica. A vida que nós perdimos foi a vida dele, a vida Zoé. Eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. É a palavra perissos, mas não consigo definir isso. Por meio dessa obra, amados, Ele fez muito mais do que nós podemos pensar e do que nós podemos compreender agora. Por isso é que nós precisamos de revelação, porque a revelação do Espírito nos levará a âmbitos que a nossa mente terrena não consegue chegar para compreender os mistérios de Cristo.